Já ouviu falar em métodos alternativos? São métodos que têm a capacidade de substituir ou reduzir o número de animais utilizados em algumas pesquisas. O uso dessas técnicas pode proporcionar a esses animais o mínimo de sofrimento possível. A bióloga e pesquisadora Luísa Parreiras irá explicar melhor sobre um dos métodos alternativos que pode ser utilizado. Olá! O método alternativo que está sendo implementado pelo Instituto Vital Brasil hoje é a substituição dos camundongos pelo zebrafish. Recentemente, já é divulgado em todo o mundo a aplicação do uso do zebrafish para a substituição de mamíferos e alguns outros experimentos. Esse processo é conhecido como método alternativo. Com base nas premissas básicas dos 3 R's, são considerados métodos alternativos quaisquer métodos que possam ser utilizados para substituir, reduzir e refinar o uso de animais em experimentos científicos. Neste momento, estou realizando uma pesquisa para verificar a possibilidade de redução do número de camundongos, ou até mesmo a substituição deles em um teste específico. Se bem-sucedido, podemos evitar que centenas de camundongos sejam utilizados em experimentos que são extremamente necessários para a saúde pública. Se obtivermos resultados positivos, o Instituto Vital Brasil poderá utilizar o zebrafish para este teste da produção de soro, não necessitando de camundongos para sua realização. Neste caso, o nosso objetivo é reduzir ou substituir os animais muito complexos por animais menos desenvolvidos na experimentação científica. Por exemplo, imagina um método que podemos substituir o macaco pelo zebrafish. Lembrando que o uso do zebrafish já é um método utilizado em vários laboratórios no mundo todo, e em alguns testes e experimentos já são validados por órgãos mundiais de grande reconhecimento. Que tal conhecer um pouco melhor sobre o zebrafish? Ele é um peixe tropical de pequeno porte, originário da Ásia e habita em ambientes de água doce. É também conhecido como paulistinha e há muito tempo é usado como peixe ornamental. Na pesquisa científica, uma das vantagens na utilização do zebrafish é que ele possui cerca de 70% de homologia genética e fisiológica com os seres humanos, ou seja, possui muitas semelhanças biológicas, o que o torna um bom candidato e modelo para ser utilizado nos experimentos. Nos últimos anos, foi descoberto que o zebrafish pode ser utilizado em testes de toxicidade, sendo este um dos testes já validados em alguns lugares no mundo. Você sabe o que são testes de toxicidade? São testes realizados para se descobrir o quanto algumas substâncias podem ser tóxicas. A criação do zebrafish em biotérios requer alguns cuidados e deve ser feito da maneira correta, para que não cause nenhum impacto no animal e que proporcione a ele condições semelhantes ao ambiente natural. Todos os dias são realizados controle de temperatura, pH e amônia da água. Esse controle é muito importante para manter o ambiente adequado. Eles são alimentados com ração e artêmias, que são pequenos crustáceos. O zebrafish se desenvolve rapidamente. Após a fecundação e até o 3º dia de vida, eles estão na fase embrionária. Do 4º até o 15º dia, esse período é conhecido como fase larval. Após esse tempo, passam para a fase juvenil e em 3 meses já se tornam adultos. Chegando à fase adulta, já podem se reproduzir. A reprodução acontece sempre pela manhã, nas primeiras horas do dia. A fecundação é de forma externa, ou seja, os machos lançam os espermatozoides na água e as fêmeas os ovos. É nesse momento que acontece a fecundação. E a partir deste momento, começa o desenvolvimento embrionário.
Uma única fêmea é capaz de produzir centenas de ovos a cada reprodução. Os ovos são transparentes e todo o seu desenvolvimento pode ser acompanhado através de um simples microscópio. Outra vantagem da utilização do zebrafish é a utilização do embrião para testes de toxicidade. Isso devido às duas características do embrião: o rápido desenvolvimento e o fácil acompanhamento para obter os resultados dos testes. O caminho para deixarmos de usar animais nas pesquisas ainda é longo, pois existem testes que os animais ainda não podem ser substituídos. Mas, a cada dia, a ciência dá mais um passo com o surgimento de leis e resoluções que protegem os animais, tanto na pesquisa quanto no ensino. Por enquanto, a ideia é despertar na ciência a busca de métodos alternativos. Enquanto isso não for a nossa realidade para todos os testes, temos a obrigação de dar aos nossos animais bem-estar e qualidade de vida. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!